prazer. Meu nome é Matheus Muriel. Eu vou começar fazendo uma pequena apresentação, né? Então aqui, meu nome é Matheus Muriel, eu sou cientista da computação, programador back-end no Luiza Labs, né? Sou formado pela Unifil em 2001, estou atualmente fazendo mestrado na UEL, sou staff do GDG, membro do Londrina Hacker Club, membro do RISC-V Foundation, que é aquela arquitetura aberta de processador que teve no nossa newsletter, né? Também sou músico, motoqueiro, pai de gato e ativista de software livre. Então, linuqueiro, é isso. Eu gosto sempre de começar toda a apresentação com algumas referências, né, e agradecendo a quem me ajudou até aqui. Então, eu gostaria de agradecer aos mestres, né? Alguém aqui é da UEL? Ah, bastante. E da Unifil? Então vocês vão conhecer. Eu gostaria de agradecer ao professor Wesley Atrod, né, que foi meu professor de arquitetura na UEL, professor Ricardo e o professor Mário da Unifil, e as duas referências de livro principal para isso, né? Organização e Projetos de Computadores, do Patterson, e Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum. Dois livros ótimos. Então, vamos começar com a introdução, as motivações dessa palestra. O que é uma GPU? Aqui a gente tem uma definição mais formal do que é uma GPU, né? São unidades de processamento gráfico, chips especializados em aceleração de tarefas gráficas computacionais intensas. Elas complementam o processador central, a CPU, fornecer desempenho avançado em aplicações como jogos, beleza. Mas o que de fato é uma GPU, né? O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em GPU? Placas de vídeo? Talvez. Games? Também, talvez. PC Master Race? Criptomoedas? Sim, mas primeiro eu gosto sempre de trazer um pouco da história até aqui. E eu vou trazer mesmo. Tudo começou, né, na máquina analítica de Babbage, em 1837. Esse aqui é o Babbage, né, que criou a máquina analítica, uma máquina mecânica, né, um construto para resolver cálculos. Ele nunca conseguiu terminar suas máquinas, né, por alguns conflitos de dinheiro, né, mas foi nessa máquina que programou a primeira programadora do mundo, a Ada. Já nos Estados Unidos, em Iowa, em 1939, né, o Stensonberry Computer, né, foi criado por esse cara, né, junção do nome deles, e era essa máquina aqui. Muitos dizem ter sido o primeiro computador digital eletrônico automatizado. Esse computador possuía válvulas eletrônicas, números binários, capacitores e 1 quilômetro de fio. Um tempo depois, em 1941, foi feito o Z3. Na Segunda Guerra Mundial, em Berlim, na Alemanha, para cálculos aerodinâmicos e encriptação de mensagem. Então, não era uma galerinha muito legal que estava mexendo com isso, né? Ele foi feito com relés, né? Que são interruptores elétricos mesmo. A gente já viu vários desses. Afinal, um transistor é simplesmente um tipo de relé. Dá para se construir um computador somente com relés. Inclusive eu já fiz uma vez. Esse daqui ele tinha 5 Hz de frequência, né, com programas em filme perfurado, não era papel, não era cartão. Ele foi destruído em um bombardeio, mas posteriormente, em 98, né, alguns cientistas conseguiram analisar os projetos dele e definiram que de fato ele era um computador Turing Complete. Então ele podia fazer tudo que um computador faz, com exceção de que ele não tinha desvio condicional, o famoso if. Então isso ele não conseguia fazer. Mas quem é Turing? Em 1944, né, foi feito o Colossus, por Alan Turing, esse cara. Foi um conjunto de computadores, na verdade, desenvolvidos por britânicos entre 43 e 45. Né? Esse aqui é o Colosso. Aqui a gente tem outra imagem do Colosso.
E sobre o Colosso, vocês podem lembrar do filme O Jogo da Imitação. Esse filme aqui. Às vezes afirma-se, erroneamente, né, que o Turing projetou o Colossus para decifrar o Enigma, que era a máquina de criptografia nazista. Só que o Colossus ele era um computador, o que decifrou a Enigma foi a bomba eletromecânica, que é uma outra, né? Essa daqui. Essa aqui é a que tem no filme e essa aqui é a bomba da vida real. Então essa aqui era a que decifrava, Colossus era uma outra máquina. A Enigma, inclusive, eu gosto muito de mostrar fotos dessas coisas. A Enigma era isso daqui, era uma maletinha pequenininha, fazia criptografia das coisas, você regulava ela aqui, digitava a mensagem e ela criptografava. Já Lorentz SZ era a máquina de criptografia mais avançada, era essa aqui. Ela tinha essas engrenagens mecânicas e tudo. Aqui ela também, outra imagem. Ela mais de pertinho. Mas ao mesmo tempo em Harvard foi criado a primeira calculadora eletromecânica automática, produzida em larga escala e desenvolvida nos Estados Unidos. Opa, esqueci de botar o cronômetro aqui. Que Mark I, né, em 1994, desenvolvido por esse carinha aqui, com cara de vilão, era essa daqui, Mark I. E ela usava uma arquitetura diferente da arquitetura de von Neumann, que é a arquitetura que a gente normalmente estuda. Era a arquitetura Harvard. Essa aqui é um desenho, né, um diagrama dessa arquitetura. Na arquitetura de von Neumann, a gente tem uma única memória para dados em instrução, né? A CPU acessa os dados do programa pelo barramento. Ela é mais simples, tem mais flexibilidade, mas tem alguns gargalos, né? O famoso conflito de von Neumann. Porque no que ele busca na memória, ele busca tanto os dados que ele vai usar, quanto as instruções. Na arquitetura de Harvard, a memória é separada, né? Existe uma memória para dados e uma memória para instrução. Instrução é o programa em si, né? Então ela dá acesso simultâneo, né, de dados e programas em barramentos diferentes. Ela tem mais eficiência, velocidade, mas ela também é mais complexa e tem um custo mais elevado. Mas por falar de von Neumann, em 1946 teve o ENIAC, né? Esse aqui é a máquina ENIAC, né, que o primeiro dispositivo computacional eletrônico de grande escala, né? No começo ele tinha um cartão perfurado, nem tinha cartão perfurado na verdade, né? Em 45, pouco antes dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, os cientistas do laboratório de Los Alamos usaram essa máquina para fazer alguns cálculos que iriam envolver a bomba, né? Por sugestão de von Neumann, né? E muitos consideram isso aqui, de fato, o primeiro computador da história. Inclusive, esse aqui é o von Neumann. A arquitetura de von Neumann, que foi publicada em 30 de 6 de 45, há 79 anos atrás, inclusive dia do meu aniversário. Essa aqui é a arquitetura de von Neumann, e esse aqui é o paper da arquitetura de von Neumann. Então, aqui nela, a gente tem o centro de controle, de aritmética, os registradores, a unidade de memória, tudo isso aqui dentro da unidade de processamento. Algumas informações sobre o ENIAC. Aqui. Ele contém 18.000 válvulas de vácuo, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistores, 10.000 capacitores e aproximadamente 5.000 pontos de solda manual, feita à mão. Ele pesava mais de 27 toneladas, 2 metros de altura, 1 metro de profundidade, 30 de comprimento e ocupava 28 metros quadrados. E consumia 150 kW de eletricidade. Essa aqui é a visão traseira da máquina do ENIAC, né? Então, esse daqui são as válvulas de vácuo, que eram o que fazia o cálculo. Isso aqui é uma placa de vídeo moderna, da geração ADA, em homenagem à Ada Lovelace, aquela da máquina analítica de Babbage, que a gente viu bem no começo. Com uma arquitetura de 5 nanômetros, cara. O quão pequeno é 5 nanômetros? Aqui a gente tem uma pequena imagem de comparação
né, uma tabela. 5 nanômetros é pouco mais que 2 fitas de DNA. Podem dar uma olhada aí melhor, eu vou beber uma água, peraí. Não. 50 átomos, né, contando a nuvem de elétrons, né. Mas os componentes lógicos em si não têm 5 nanômetros, né, isso, inclusive 5 nanômetros, 2 nanômetros, 3 nanômetros são marcas registradas, né, então isso não necessariamente representa uma medida real, né, mas os componentes ficam ali entre 12 e 24 nanômetros. Né. Hoje já existem chips de 3 nanômetros em produção de escala, né, não em laboratório, e existem inclusive pesquisas de 1 nanômetro. Então, de fato, quando a gente fala da... Nossa, esqueci o nome. Da lei que os chips multiplicam de poder computacional a cada tantos anos, a gente está chegando no fim dela, porque de fato não tem mais muito para onde ir. A gente está no fim da física mesmo. Agora eu vou falar de computadores pessoais. Mas talvez esses primeiros computadores não fossem tão pessoais ou domésticos. Então são computadores pessoais. A gente pode começar pelo IBM System 360, que era isso daqui, 1964, Model 30. O 360 era uma série de máquinas, na verdade, compatíveis entre si. Isso tem no primeiro capítulo do livro do Tannenbaum de sistemas operacionais, ele conta da história desses computadores, desses sistemas. Né? Então, era um sistema e uma arquitetura compatível entre si, de várias máquinas. A gente tinha o Model 30 com transistores, linguagem de programação, suporte completo a instruções, que é essa daqui, e o modelo 20, que era mais fraquinho. Não tinha suporte total. A IBM lançou, né, o Solid Logic Technology, SLT, que empacotava vários transistores dentro de um só. Que a gente tem uma imagenzinha que mostra isso melhor. Né? Então você começou a empacotar vários componentes dentro de uma unidade. Isso formavam tipo bloquinhos de construção, né, os chamados dies. Isso seria o começo do que no futuro a gente ia chamar de circuito integrado. As CPUs baseadas nesses CIs, né, nesses blocos de construção, tinha um nome de integração de pequena escala, né? Sistema de integração de pequena escala, o SSI. Né? Mais futuramente a gente vai ver Large Scale Technology, e depois os Very Large Scale Integration, os VLSI. Né? Esses CIs normalmente continham algumas dezenas de transistores. Né? Um exemplo de computadores que usavam isso era o computador de orientação da Apollo, esse daqui. Computador que levou o homem à Lua. Ele é pequenininho, né? Bonitinho. Pesava 32 quilos aqui. E ele tinha uma interface de controle que era essa daqui. Era o DSKY, né? O Display and Keyboard. Uma coisa interessante sobre o computador da Apollo é que ele usava somente portas NOR, né? Not OR. Né? Foi o primeiro computador a usar circuitos integrados em missão crítica, e ele tinha a arquitetura de Harvard um pouco modificada, aquela que a gente viu lá no começo. Né? Então ela não é a arquitetura de von Neumann, ela tinha instruções e memória separada, e ela usava somente essas portas NOR, formava essa AGC. Isso é uma questão de completude funcional, você consegue construir qualquer sistema computacional usando somente portas NOR. E depois disso a gente já começa a ver coisas mais parecidas com o que a gente tem hoje, né? Os microprocessadores. Começando pelo Intel 4004, em 1971, né? O primeiro microprocessador comercial, primeiro exemplo de Large Scale Integration, que a gente já falou um pouquinho antes. Parece um insetinho, olha isso aqui, dentro de uma placa. Ele era um processador de 4 bits. Aqui a imagenzinha dele. Então, tipo assim, às vezes a gente olha, parece que ele é pouca coisa, a gente fala 4 bits, 5 MHz, mas aqui já dá para você ter uma ideia da complexidade que é construir uma coisa dessa. Uma imagenzinha um pouquinho mais completa aqui da segmentação dele por dentro.
Não dá pra ver muito bem por causa das cores, né? Mas aqui é o que cada partezinha dela faz. Tá escrito aqui. O Intel 8080 em 74 é um processador de 8 bits, com limite de 2 MHz, com instruções, né, usando 4, 5, 7, 10 ou 11 ciclos de processamento para terminar uma única operação. Essa aqui é a imagenzinha dele. E já em 1981 a IBM lança o 8088, que já começa a ter carinha de computador. Olha que bonitinho ele. Eu achei muito bonitinho. E a partir daí começa a família x86. A imagenzinha do computador. Aqui, a família x86 ela era uma família de vários processadores, né? Em 1978 foi lançado um 16 bits, esse daqui. Esse daqui depois, de 32 bits, esse do meiozinho. E posteriormente, um de 64 bits, né? O 486. Aqui quem é mais velho já vai começar a lembrar, né? Muitos aqui podem falar, eu já tive um x86 e tal. Aqui já começa a ser nossa época. E nessa época começaram a surgir os concorrentes, né? Nos anos 80 surge a AMD, nos anos 80/90 a Cyrix, que também aqui quem é mais velho vai lembrar, mas muitos não. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. E a tecnologia de multicore já começa a surgir, né, um pouquinho depois, nos anos 2000. A Cyrix, né, faziam esses chipzinhos. Inclusive tem esse daqui, né, que parece muito que é para enganar, né. Ele tem isso daqui, né, porque vocês lembram que a família x86 foi até o 486. Esse daqui é o 586, parece 5 vezes 86, parece dar a entender que ele é arquitetura 86. Enfim, uma jogadona de marketing deles. Eles tentavam correr por fora, eles não tinham muito o que fazer. Em 1993, a Intel lançou o Pentium, primeiro processador de 64 bits. Ó, ele por dentro, ele no computador. E daí, em 2002 saiu o Pentium 4, esse daqui, que ele já tinha multithread. Então é um caminho bem longo até aqui, né? Essa aqui é a visão do Pentium 4. Ele mais, para dar para ver melhor. Legalzinho. Agora algumas outras informações, né? A AMD é fundada em 1990. Ela começa a ser mais relevante só lá pelos anos 2000. Em 2004, ela lança uma linha de chips ARM V7M. Esses chipzinhos aqui. Eles eram os processadores usados para várias coisas, né? Cálculos simples. Mas a Apple usou esse chip para fazer o Apple M7, que antigamente era a nomenclatura dos chips de cálculo de movimento. Usavam nos celulares, né, para fazer cálculos de processamento do movimento do celular. Antigamente a linha M significava de move, né? Mas a Apple descontinuou essa linha e recentemente ela trouxe de volta, né, a nomenclatura M nos chips de arquitetura nova que estão bagaçando tudo aí. Aí, né, esses chips como de cálculo de movimento, eles têm uma ideia de fazer o quê? De serem coprocessadores. Ou seja, o processador faz as coisas principais e um chip, ele delega para um outro chip o processamento de algumas tarefas específicas. Isso são coprocessadores. Isso vai ser interessante para o que a gente vai estar falando aqui. Né? Esses coprocessadores eles existem desde os mainframes para processar a entrada e saída de dado e otimizar tempo de processamento, só que eu omiti de propósito isso de vocês do começo, né? Mas desde a época dos computadores da IBM, aqueles primeiros, existiam essas máquinas como as IBM 7994, né? Que era esse computador, ele usava uma outra máquina, a IBM 1401, para processar os cartões perfurados. Então você colocava os cartões perfurados nessa máquina, ela processava eles, jogava como memória e mandava para o mainframe calcular. Então o mainframe não tinha que se preocupar com processar os dados de entrada e saída, porque um outro processador faria isso para otimizar o tempo.
Outra coisa importante são os FPUs, que são Float Points Units. Eles eram usados em CADs. CADs a gente lembra hoje como AutoCAD, mas CAD significa Computer Aided Design, né? São design ajudado por computador. Então existiam vários programas de CAD. Nessa época usavam chips da Intel, né, o 8031 e até alguns chips AM, para fazer esses cálculos de ponto flutuante, que são números, praticamente números quebrados, né, números com vírgula. E daí, um outro exemplo principal de coprocessador é coprocessador de vídeo, que é o que de fato interessa aqui pra gente. São os Video Display Controllers. Agora a gente já começa a ver o tema da palestra. As placas de vídeo, elas são nada mais, nada menos que coprocessadores especializados em executar demandas de vídeo. Eles existem desde o começo da história dos computadores, né, quando já tinham circuitos especializados em gráfico, desde a época das máquinas de arcade, que eram essas aqui. Ó, isso aqui é uma placa de arcade. Para quem nunca se perguntou, os arcades, alguns arcades, né, eles tinham um computador similar entre eles e eles intercambiavam as fitas de jogos. E essas fitas tinham esses chips para fazer esse processamento de informação de vídeo. Máquinas como Computer Space, em 71, ou Galaxy Game, em 71. Nossa, tá bem ruim para ver, né? E o Pong, em 72. Essa maquinazinha aqui, ó. Essa aqui é a visão do Pong por dentro, né? Então aqui a gente vê os chips auxiliares, né? Era só uma TV de tubo e os chips auxiliares. Vários circuitos de coprocessamento dentro dela. Um dos primeiros circuitos de coprocessamento é o Barrel Shifter, ou como era o nome em português? Deslocador de barril. É o nome oficial, não é uma tradução literal minha. Esses circuitos auxiliavam as CPUs, né, os processadores, a animar os frame buffer das máquinas. Né? Algumas máquinas de fliperama usavam isso, né? Como Gunfight, né, SeaWorld e Space Invaders, que é o mais famoso de todos esses. Além disso, elas usavam hardware especializado para suportar cor RGB, sprites com mais de uma cor, o background em tilemap, né? Então como é um computador que vai executar uma tarefa só, né? Então ele podia delegar isso para alguns outros chips com mais facilidade. O Atari, né? Em 77, o Atari 2600, usava um video shifter, né, que chamava Television Interface Adapter, né? Era um processador de 8 bits, né? Aqui, ó. O Antic, ele gerenciava a maneira que as linhas de varredura da tela iriam mostrar as coisas. Então ele delegava como a tela vai apresentar a imagem. O computador fala o que tem que ser exibido e esse coprocessador vai falar como ele vai fazer isso. Primeiro essa linha com esses pixels, depois essa linha com esses pixels e por assim vai. Nos anos 80, a gente já começou a ter os VDCs, né? Os Video Display em computador pessoal. Aqui um pequeno desenho de tudo que ele pode fazer, né? Da sua arquitetura. Em 84, a Hitachi, né, lançou o Art HD, né, e um códigozão, o primeiro CMOS, né, processador gráfico, que era esse chipzinho aqui. Que ano que foi esse aqui mesmo? Deixa eu ver. 84. É engraçado que esse processador aqui, em 84, ele conseguia exibir gráficos em 4K. De verdade mesmo. Só que no modo monocromático. Mas ainda assim é muito impressionante, né? São 4K. A Texas Instruments, né, que faz muitos dos chips que a gente... Chipzinho, componente elétrico, CI. Em 86,
lançou o TMS34010, o primeiro processador gráfico programável. Né, ele podia executar código geral, mas ele tinha algumas instruções específicas usadas para gráficos. Lá por os anos 90, 92, começou a ter uns aceleradores gráficos de janela, os TIGA, que foi usado em algumas máquinas de arcade, como o Mortal Kombat e o do Space Jam. Não Space Jam, NBA Jam, desculpa, confundi o filme. Em 87, a IBM lançou o padrão Video Graphics Array, né, o VGA, com uma resolução máxima de 640 por 480. Enfim, a VGA é um padrão desenvolvido junto com a VESA, né, aquela que faz os padrões de furação de tela, que é uma associação que faz os padrões de vídeo. Nos meados dos anos 90, começou a ter gráfico 3D em tempo real, tornava isso cada vez mais comum em jogo, arcade, essas coisas. Aí, a S3 lançou essa placa aqui, né, que foi usada em muitas coisas, mas um exemplo desses mesmos chips eram em máquinas como a Namco, a Sega Model 2, alguns videogamezinhos aqui. E esse aqui era uma plaquinha com os chips dela. Isso aí, gente. Dá uma respirada agora. Estamos quase acabando a parte mais chata. Quer dizer, eu acho legal. Um exemplo legal de chip com processador gráfico era o Super FX, um coprocessador gráfico RISC, que era usado para processar gráficos no cartucho do Super Nintendo, né? Então o Super Nintendo ele não tinha uma capacidade de fazer gráficos 3D. Mas alguns jogos queriam fazer gráficos 3D e colocavam um chip especializado dentro do cartucho para fazer isso. Alguns jogos como o Doom, famoso Doom, e o Space Fox. Aqui, ó, até a login do Super FX. Que, ó, dentro do cartucho, você tinha um chip dedicado, que era inclusive esse aqui, ele chamava Mario Chip 1. E ele ele é um coprocessador dentro do cartucho para fazer os cálculos e permitir que o jogo fizesse gráficos 3D, né? Muito legal isso. O PlayStation 1, né, que foi lançado em 94, ele cunhou o termo GPU, né? Foi cunhado pela Sony em referência à GPU Sony de 32 bits, né? Essa daqui tinha esse chipzinho. E ela fazia coisa pra caramba, cara. Aqui a gente já começa a ver tudo que ela podia fazer. Então ela lidava com os processamentos 2D, mas de maneira similar ao motor 3D, né? Ela processava polígono, gráfico, todas essas palavrinhas difíceis aqui, né? Cálculo de neblina, transparência, renderizar coisa fora da tela e tudo mais. Várias tentativas fracassadas de criar chip 3D de baixo custo aconteceram, né? Até que nessa época aqui já tem o OpenGL, a Microsoft já lançou o DirectX. OpenGL, inclusive, que tem uma palestra que está por vir muito legal, envolvendo essa linguagem. É uma linguagem de programação de gráfico, né? Da placa gráfica. Eu vou falar um pouquinho dela mais para frente. Mas a NVIDIA lançou em 99 a GTX 256, né, que é considerada a primeira placa de vídeo do mundo. Eu acho que a introdução a gente pode parar já por aqui, é melhor parar. Para quê, né, qual é a importância das GPUs na computação moderna? Elas desempenham um papel muito crucial, né, na capacidade de fazer cálculo paralelo de forma eficiente. E alguns exemplos na vida real, né, tipo cálculo de modelagem 3D, né, cálculo de aerodinâmica, como modelagem computacional, que é usado muito para projetar avião, né, como que vai ser a aerodinâmica deles. Cálculo de Fórmula 1 também. E aqui a gente vê vários outros usos, né, em Big Data, né, dado grande, processar grandes volumes de dados, incluindo
bioinformática, mineração, processamento, várias coisas. Redes neurais, né, treinamento de IA, criptomoedas, realidade virtual, mas principalmente o paralelismo massivo, né? A arquitetura de GPU ela tem milhares de núcleos pequenininhos para executar tarefas simples, então ela é ideal para algoritmos que podem ser subdivididos. Então uma tarefa que você pode subdividir. Vou dar uma acelerada aqui. A arquitetura de GPU, vamos comparar um pouquinho a CPU e a GPU. Tem um videozinho aqui que eu acho que pode ajudar a demonstrar isso. Sobe esse daqui. Então aqui ele está mostrando o que seria uma CPU, né? Ela vai executando uma única tarefa devagar. Quer dizer, não necessariamente devagar, mas uma coisa de cada vez. O que representa a GPU nesse caso é uma máquina especializada que vai ter pequenos pontinhos que vão fazer uma tarefa individual e junta elas vão fazer a tarefa. GPU painting demonstration. 2, 1. É isso. Eu gosto muito desse vídeo, ele traz uma explicação muito simples do que é a ideia de uma GPU. Claro que isso é um vídeo institucional da NVIDIA, né? Mas tudo bem. Relembrando a ideia, né, de uma GPU, ela ter mais núcleos e ser paralelizável. Então uma CPU ela vai ter poucos núcleos, né? Aqui eles estão grandinhos, mas não necessariamente mais grandes. E a GPU vão ter vários núcleos pequenos. Um overview de uma CPU. Uma CPU é isso daqui, né? Ela vai ter os cores dentro dela, né? Com as suas memórias, respectivas memórias, uma memória de instrução, uma memória de dado, as memórias de cache, de acesso rápido, os barramentos e tal. Isso é uma CPU, muito por cima. Isso aqui é uma GPU. Vou dar um zoomzinho nela, isso daqui. Então, dentro dos núcleos, elas vão ter uma memória compartilhada entre os núcleos e vários pequenos núcleos, né, esses streaming multiprocess, para executar essas tarefas. Dá o zoom out aqui. Então, esses streamings multiprocess, que vão ser onde vão fazer esses cálculos, eles contêm múltiplos núcleos de processamento, né? Na NVIDIA eles chamam de CUDA, na AMD eles chamam de outro, eles têm uma memória compartilhada e os registradores deles. Tinha a colinha aqui. Registradores, tá. Aqui é uma partezinha um pouquinho mais chata, né? O conceito de memória global, que é uma memória compartilhada, né? A VRAM, que a gente vê muito nas placas, e algumas memórias constantes que fazem texturas. Onde que está aqui? Ela guarda texturas para fazer os cálculos de aplicação disso. Scheduler, né? Opa, cadê? Tá. Várias coisas. Ixi, não apareceu o videozinho. Mas, enfim. Mas para que serve tudo isso? A ideia principal é paralelismo. É delegar, fazer pequenas tarefas em múltiplos núcleos diferentes. A ideia principal é essa, é isso que a gente tem que ter na cabeça. As CPUs possuem centenas ou até milhares de núcleos de processamento, né? Eles têm um wrap, né, dos núcleos, né, que organizam as threads e tudo mais. Tem os schedulers que vão fazer os agendamentos do que vai ser executado em cada um, porque tem que ter um núcleo que vai controlar o que cada núcleo individual vai fazer. E o que era isso aqui? Alguns outros pontos. A memória global, memória compartilhada, e etc, etc, etc. Instruções. A gente tem basicamente um modelo de uma única instrução para múltiplos dados e uma instrução para múltiplas threads, né? Então aqui ele recebe a instrução, recebe o dado
dá uma saída, e aqui ele tem uma instrução, múltiplos dados e múltiplas saídas. Algumas outras otimizações vão ser as pipelines de renderização gráfica, né? Cada frame do jogo pode ser subdividido em múltiplos pequenos bloquinhos, né, para fazer esses cálculos, e daí delega a parte de cada um, como se fosse cada quadradinho aqui para um núcleo, e no final junta todos. Então a gente faz essa otimização. Quem faz essa otimização é o scheduler, né? O scheduler vai fazer essas otimizações para encaixar melhor nos ciclos do processador, no tempo dele. Exemplos de tarefas que se beneficiam desse paralelismo, né? Além das várias coisas no computador que usam aceleração gráfica de CPU, né? A gente pode processar imagens e vídeos, machine learning, simulação científica, análise de dados, processamento de sinal, computação financeira, jogos, games, e renderização de realidade virtual. Programação para GPU. Programação para GPU, a gente tem as linguagens que fazem uma otimização desses cálculos para serem paralelizáveis, como por exemplo a CUDA da NVIDIA, né, e o OpenGL, que é aberto. Então aqui a gente tem um pequeno exemplo de um código normal em C e do código otimizado para CUDA. Não são muita coisa a mais não, mas é como a placa de vídeo vai processar isso, aí que está a magia. O Numba também, ele é um compilador de Python para CUDA, você pode programar em Python para CUDA. Aplicações das GPUs. Existiram máquinas no passado especializadas em gráfico, né? As máquinas da Silicon Valley, que eram essas daqui. Essas máquinas bonitinhas, eu não acho elas feias não, eu acho ela bem bonitinha. Elas foram usadas por muitos estúdios de filmes, para fazer muito filme, né? Jurassic Park, Exterminador do Futuro 2, Toy Story, Forrest Gump, Vida de Inseto, Star Wars, Matrix, tudo foi feito nessas máquinas da Silicon Graphics, né? Aqui a gente tem os animadores e uma máquina parruda central para fazer essa renderização especializada nesse tipo de tarefa. Os filmezinhos aqui. Star Wars também, Titanic. Pouca gente sabe, mas Titanic tem muito efeito gráfico. Inclusive, se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de efeito especial. Jogos. World of Warcraft. Sinceramente, não lembro que jogo é esse que eu botei. Eu acho que é o Watch Dogs, não tenho certeza. E Overwatch, eu acho. Não lembro também. Mas uma coisa de jogo que eu gosto muito é o exemplo do Donkey Kong. Que Donkey Kong, o jogo de Super Nintendo, ele foi feito a modelagem 3D de todos os bonecos, né? Eles foram modelados em 3D e a partir disso geraram os sprites 2D para eles. A ideia inicial, inclusive, era que você guardasse esses arquivos 3D e depois pudesse fazer um remaster dele. Mas eles perderam os arquivos 3D e nunca conseguiram fazer um remaster. Mas a ideia é boa. Por isso que o gráfico do Donkey Kong é tão maravilhoso. Ainda nos jogos a gente vai ver o Ray Tracing, né, uma tecnologia mais avançada para renderização de gráfico, que usa, para criar imagens com alto grau de realismo, né, simula como a luz interfere com os objetos, né. Então, normalmente na rasterização, né, a gente faz esses cálculos aqui, ele interage como um objeto de luz, vai bater nele e vai trazer para o seu ponto de visão, e assim ele cria gráficos mais realistas, principalmente por causa da luz. Né, aqui é um exemplo do jogo sem Ray Tracing, com Ray Tracing. Aqui também. Aqui também. Aqui não dá para ver tanto, na verdade. Enfim. Machine Learning, né? GPUs são usadas para treinar modelos de Machine Learning, e recentemente modelos de linguagem. Né? Aqui a gente vê algumas máquinas especializadas nisso. Simulações científicas, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Análise de grandes volumes de dados. Um exemplo muito bom disso é a foto do buraco negro, né? Que ela recebeu dados de vários, são satélites, não, são observatórios, e juntou todo e processou todos esses dados, né? Inclusive, essa aqui é a programadora responsável pelo projeto, a alegria dela, acho muito legal. Aqui é o tanto de dado. A simulação do buraco negro. E isso daqui é a simulação do filme
interestelar, né? Uma simulação um pouquinho melhor, mas que isso aqui foi feita sem dados de satélite. Isso aqui foi feito com dados de satélite, como se você observasse mesmo. E essa daqui foi feita sem dados, né? Só uma simulação com base no que se sabia de informação. Mineração de criptomoedas, a gente tem algumas máquinas especializadas, né? Conjunto delas aqui, fazendas de mineração. Outras aplicações, realidade virtual, né? Famoso óculos VR. Carros autônomos também usam muitas placas e chips gráficos especializados para fazer esse processamento. Também usam outros, como o LiDAR, a não ser a Tesla, ela insiste em usar a visão computacional para fazer esse tipo de coisa, só com imagens de câmera, não com de outros tipos de sensores. Falar um pouquinho dos desafios futuros das GPUs, as limitações atuais que a gente tem, principalmente consumo de energia, né? A densidade de transistores nela aumentou exponencialmente e hoje a gente consome muita energia. E a energia que se consome, ela também aquece, o que é um grande problema, que torna a refrigeração um desafio cada vez mais difícil. Custos e complexidades de desenvolvimento, a gente está tendo chips cada vez menores, né? Isso aqui é meio que o estado da arte atual, né? Os chips da TSMC. Estão ficando cada vez mais difíceis de se fazer, chips cada vez menores estão começando a colocar, literalmente empilhar chip um em cima do outro. Qual era o nome disso aqui mesmo? Era 3D Stacking, né? E algumas tendências para novas GPUs, né? A gente tem aqui aumento de desempenho, eficiência, integração com inteligência artificial. A gente está começando a ver chips coprocessadores especializados em tarefas para cálculos de IA, que são as NPU, eu acho que é NPU, que elas são ainda mais simples, elas fazem cálculos ainda mais simples do que as de GPU, que são só para fazer os cálculos de vetores para isso. Alguns pesquisadores estão fazendo também placas gráficas com outros materiais além do silício, né, outras integrações, e não dá para prever o futuro, né, mas a gente está trabalhando para tornar isso cada vez melhor e cada vez mais eficiente. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Beleza? Boa, Muriel. Muita palestra. Mandou bem demais. Muito obrigado. Agora a gente vai ter um tempinho para Q&A. Muito assunto massa. Fazia muito tempo que ninguém trazia uma palestra dessa. Ficou chato demais, será, velho? Muito técnico. Não sei, acho que ficou meio técnico demais. Olha aí, pai. Nossa. Tá trabalhando pra mim, não tá? Cara, cadê os outros microfones? Estão com o microfone lá embaixo? Agora que a gente vai ter um tempinho para. Tem um outro aqui. Quem tiver perguntas aí pro nosso amigo Mundial, manda ver. Só levanta a mão, que a gente vai até você. Ninguém tem pergunta? Teste. Engraçado que eu não tenho placa de vídeo. Em relação à densidade que você falou dos transistores que está acontecendo, a lei de Moore, você acha que ela já chegou? Sim, eu pessoalmente acho que sim, mas claro que isso varia, né, do ponto de vista de cada cientista, mas há bastante tempo, relativamente bastante tempo, vários cientistas já estão falando do fim da lei de Moore, né? E agora, principalmente, que a gente está esbarrando em problemas físicos desse chip, sim, a possibilidade do empilhamento de chip trazer de novo a lei de Moore, ou arquiteturas diferentes, como a arquitetura RISC, que está voltando em alta aí com os chips da M1,
que é fazer chips com instruções mais simples, né? Ao invés de você fazer circuitos para fazerem uma instrução complexa como cálculo de raiz quadrada, você faz só módulos que fazem cálculos simples e usa vários deles. Então, com certeza, do grau que a lei de Moore fala, ela já não existe mais, mas pode ser que a gente ainda veja alguma coisa aí no futuro. De novo, não dá para prever. Ô Muriel, tudo bem? Tudo bem? Primeiro, parabéns pela palestra. Obrigado. E a minha dúvida é, por que a gente... por que não se ouve falar de chips da API, da AMD, no mercado de inteligência artificial, machine learning, ou pelo menos eu não ouço falar? Ora, é uma boa pergunta, né? Acho que, cara, envolve muitas coisas além da pura ciência e engenharia disso, né? Envolvem acordos comerciais, que tem contrato de distribuição, de pesquisa. É uma área muito difícil, né? É uma tecnologia de ponta, precisa de muita gente. Então, hoje em dia, praticamente é impossível surgir uma nova empresa para concorrer com a AMD, Intel e ARM. Porque ela toma conta de toda essa pesquisa. Mas eu acho que o principal, cara, são os acordos, sinceramente. A NVIDIA, ela tem se colocado no mercado com chips muito bons, em preços relativamente bons para esses usos, e principalmente porque quando a gente fala da linguagem de programação, né, a CUDA, que é da NVIDIA, eu não lembro o nome da que se usa na AMD, mas aí se você já está acostumado a trabalhar com CUDA, fica difícil você ir para outra. Então é mais interessante você ter um uso único. Claro que existem aí, igual os chineses no DeepSeek, eles estão fazendo coisas diferentes com isso, e pode ser que eles usem uma arquitetura mista, né? Mas, de preferência, as pessoas preferem usar a NVIDIA porque já estão acostumados com ela. Opa! Opa! Parabéns pela palestra. Obrigado. Só que uma dúvida, onde a computação quântica no futuro vai entrar nisso, na parte de GPUs? Então, a computação quântica tem muita confusão do que ela faz e o que ela deveria fazer. A computação quântica, a princípio, ela é um coprocessador também, né? O computador quântico, que é um nome um pouquinho complicado, porque ele não é um computador, ele tem uma palestra aí futura que pode vir no GDG sobre computação quântica. Estou conversando com um camarada para trazer ela sobre computadores quânticos, que é muito interessante. Mas ele, a princípio, ele é um coprocessador junto de um processador que vai fazer essas inferências de possibilidade. E então é como, a grosso modo, né, é como se eu vou fazer uma fatoração de número primo. Eu não consigo calcular tudo na mão. Jogo para o coprocessador quântico, ele me traz uma possibilidade de números e eu verifico aquilo rapidamente, porque é uma parte do que define o número primo, né? É difícil de descobrir, mas é fácil de verificar. Então ele me traz várias possibilidades e eu vou conferindo até eu chegar. Então basicamente vai chutando até chegar. Então são ideias diferentes. Eu acho que não vejo computador quântico no futuro mexendo com GPU. Isso aí. Bom dia, Muriel. Parabéns, obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Você comentou sobre a arquitetura RISC-V, e em questão de hardware, entre aspas, seria o Linux do hardware, né, por ser livre de royalties como o ARM, só que o ARM tem royalties e o RISC é open, né? A gente viu que ultimamente a China começou a investir pesado no RISC-V para tentar se livrar aí do domínio ocidental no hardware. E queria saber se você sabe quais as perspectivas de médio prazo aí para o RISC-V se popularizar, chegar aqui para a galera. Uhum. Sim, boa pergunta, eu gosto muito desse assunto. Inclusive eu falei RISC-V no começo, eu sou acostumado a falar RISC-V, mas o certo é RISC-V mesmo, gente.
Daqui, acho que nesse mês vai ter inclusive um evento da RISC-V aqui no Brasil, né, porque recentemente a Unicamp entrou, né, no consórcio inclusive o governo brasileiro inteiro entrou no consórcio da RISC-V Foundation. Mas sim, a China está com muitas coisas interessantes nisso, principalmente no desenvolvimento de chips mesmo, né, de fato fazer um chip, porque a arquitetura ela é basicamente um desenho técnico, né, um conjunto de instruções que vai fazer alguma coisa, e como isso vai ser implementado é outra história. Então a gente está vendo implementações do RISC-V, mas principalmente adaptações de programas para rodar no RISC-V. Porque se há uma arquitetura diferente, um programa compilado para x86 ou compilado para ARM não vai rodar no RISC-V. Então a gente já está vendo pesquisadores da China colocando Arch Linux para rodar, o Debian rodando em RISC-V e diversos outros programas. Eu vejo ele em um tempo curto sendo usado principalmente para computação específica, para computador de bordo de carro, chip de satélite, alguns chips especializados em algumas tarefas. Assim como a gente via os processadores da ARM no começo sendo coprocessadores de movimento, dá para ver isso acontecendo. Inclusive existe um Raspberry Pi de RISC-V também começando. Acho que vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver como um computador mesmo, mas é promissor, cara. Tá vindo bastante coisa legal aí com o RISC-V. Duas últimas perguntas, tá, pessoal? Muriel, primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigado. Eu queria saber mais sobre esse mercado de placa de vídeo. Você acredita que por conta desse mercado de AI crescendo muito, a gente vai ter cada vez menos placas de vídeo focadas para jogo? Ou não? Eu não sei assim. A gente teve, por exemplo, na época de cripto, que as placas de vídeo ficaram muito caras por conta da mineração. É uma boa pergunta, cara. Muito boa. Acho que sim, mas aí já vira achismo mesmo do que pode acontecer. Eu acho que sim, principalmente porque as empresas normalmente vão se focar no que vai dar mais lucro para elas, né? Então é um mercado mais garantido. E a gente está vendo também os computadores chegando também num certo limite. Claro que é sempre arriscado falar isso, né? A gente, como chegar no... Esqueci o nome do japonês que falou, né? Que chegamos no fim da história, né? No final da Guerra Fria. Sempre é arriscado falar uma coisa do tipo, mas a gente já está vendo uma dificuldade para os vídeos em 4K nos games, né? Porque, de fato, cresce exponencialmente a dificuldade para computar tudo aquilo e a diferença visualmente é quase mínima. E a gente está começando a ver as placas de vídeo indo para um lado de usarem muita IA para gerar frame falso, pixel falso. E daí eu acho que pode ser que a gente vá para esse lado. Talvez até por isso a gente esteja indo para esse lado. A gente está vendo as placas gerando quadros intermediários entre os quadros reais. E num evento recente da NVIDIA, o cara falou que 1 a cada 10 pixels eram falsos, né, eram gerados, que eu acho sinceramente uma coisa horrorosa de se falar. Mas se os chips são especializados em fazer esses cálculos que envolvem IA, eles também vão ser bons para fazer IA, treinar modelo e tal. Então acho que a gente pode ir para esse lado. Acho que eu vejo mais as placas de jogo indo para o lado da IA, junto com a placa de vídeo no lado de IA. Isso. Opa. Yeah. Teve uma parte da sua palestra que me interessou sobre CPU e GPU. A parte de CPU, ela é considerada cérebro, mas por que a GPU, que tem milhares de núcleos, não substitui ela completamente? Rolou só uma, foi interessante, só uma parte. Não, brincadeira. Basicamente porque ela é um dispositivo especializado. Então é muito difícil ele ser um gerenciador geral. Ele vai executar somente algumas funções específicas, né?
é igual a questão do RISC-V, do RISC e do CISC. O RISC são instruções simples e o CISC são instruções complexas. Um exemplo de dispositivo que usava RISC eram os videogames do PlayStation 2, PlayStation 3 usavam RISC. Enquanto o computador usa CISC, né? O Xbox usava CISC também. Então a gente vê que é muito mais fácil emular um jogo de Xbox do que emular um jogo de PlayStation. Até no meu humilde computadorzinho velho, jogo de Play 2 não roda, não emula direito, decentemente. Porque se você só tem instruções complexas para fazer coisa grande e você precisa executar coisa simples, a coisa simples vai ser feita por um circuito especializado para fazer coisa grande. Então você vai acabar gastando mais tempo para fazer coisa simples do que normalmente você faria. Então é um balanço bem difícil, né? Então é mais fácil circuitos simples emularem circuitos complexos do que o contrário. Circuitos complexos emularem circuitos simples. Então, pela GPU ser extremamente especializada para especificamente cálculo de ponto flutuante e coisas envolvendo vídeo, é muito difícil dela executar qualquer outra tarefa decentemente. Ela teria que usar vários ciclos para fazer isso. Até que é possível, mas não seria o mais eficiente. E ainda assim a GPU ela precisa de alguém para mandar as coisas para ela, né? Então, se ela vira um circuito, um cérebro geral, ela deixa de ser uma GPU. Aí ela não vira um núcleo especializado. Boa, Mateusão. Mais uma salva de palmas para o nosso amigo aqui.